Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. As Sagradas Escrituras, falando dos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, mostra um sinal de apostasia moral entre os homens. A cada dia mais, o homem sem Deus busca eliminar Deus do meio da sociedade, sendo algo impossível, pois a eternidade foi colocada dentro do homem. E uma dessas características desses últimos dias é também descrito não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, que são os pecados sexuais, em especial o pecado da homossexualidade, que a Bíblia é bem claro em falar sobre esse pecado. Quando a Bíblia fala sobre esse pecado em Romanos, capítulo de número 1, diz que esse pecado ele é antinatural, indecente, perverte as coisas de Deus e é merecedor de castigo. Tudo isso está descrito em Romanos capítulo 1. No versículo 27, o texto diz: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Olha que texto interessante e explicativo. Inserido dentro da própria igreja, segundo Paulo em 2 Timóteo 3, existem homens amantes de si mesmo que perderam a afeição pelas coisas naturais, que são orgulhosos, que são indecentes, que são inimigos daquilo que é bom. Ou seja, a apostasia moral alcança a igreja, até porque a apostasia é o abandono consciente da fé. Então, vivemos tempos difíceis e tempos trabalhosos. Mas o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, como ela define esse tipo de transgressão segundo as Sagradas Escrituras, e eu convido você a ficar conosco até o final e não se esquecer de se inscrever no canal Bíblia de Fato. Existe uma falácia de que todo pecado é pecado e todos são iguais. Então, comparar o pecado sexual com uma mentira, por exemplo. O que acontece é que todos os pecados infringem a lei de Deus, mas todos os pecados não têm as mesmas consequências e os mesmos prejuízos para aqueles que cercam esse ambiente de pecado. Tanto é que quando nós olhamos para a Torá, ou a instrução, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, existem castigos diferentes para níveis de pecados diferentes. Quando olhamos, por exemplo, para as leis civis, uma infração de trânsito é uma infração de trânsito, mas ela não é tratada como um assaltante de banco ou um estuprador. Ou seja, existem níveis porque existem prejuízos e consequências maiores dependendo do pecado. Na tentativa de amenizar os pecados sexuais, simplesmente para se colocar numa posição imparcial, as pessoas simplesmente dizem que todo pecado é pecado. Porém, a primeira característica de que nós falamos em Romanos 1 e 27 é que esse pecado infringe a natureza do que Deus criou para o homem, mudando o uso natural das coisas. E ele explica como isso é mudado. Ao invés do homem se utilizar da mulher, ele se inflama, algo inflamado, fora do comum, de paixão homem com homem. E ele explica que da mesma maneira também as mulheres. E isso é importante para nós compreendermos o que as Sagradas Escrituras dizem, para nós ensinarmos e aconselharmos as pessoas que ainda têm um temor de Deus no seu coração, a fim de que busquem a presença de Deus para permanecer com o Senhor eternamente. Quando alguém comete um erro de quebrar um vidro com uma espingarda de chumbinho, o pecado desta pessoa é um quebrador de vidro. Mas se da mesma maneira alguém atira com uma bazuca no vidro, ele também é um quebrador de vidro. Mas ele não quebra só o vidro. Toda a estrutura daquela sala é abalada e talvez toda a casa venha abaixo. Os dois quebraram os vidros. Porém, as consequências foram diferentes. São pecados de níveis diferentes.
Então não podemos igualar os pecados no sentido de malignidade, consequência ou malícia, mas sim como infrações contra a lei do Deus Todo-Poderoso, que tudo criou de maneira perfeita e harmônica para a sua glória. A segunda coisa que fala sobre o nível do pecado sexual, da homossexualidade, é a aceitação e a não aceitação pela sociedade. Há 20 ou 30 anos atrás, a maioria das pessoas considerava isso errado. Com a legalização da união homoafetiva e também com a militância desses grupos que defendem essas relações, aumentou muito considerável a aceitação por parte de cristãos da união homoafetiva. Isso significa que até um tempo atrás era considerado errado, mas agora, por uma grande parte das pessoas, não é considerado errado. E isso é uma das características da apostasia da igreja dos últimos dias. O próprio Cristo disse: quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé sobre a terra? E a característica é o abandono das leis e da palavra e da verdade absoluta estabelecida por Deus. Existe um fenômeno no meio da igreja que é um fenômeno pernicioso e muito perigoso para o reino de Deus e o povo de Deus, que é retirar da pregação os pecados na tentativa de agradar as pessoas, apenas com o objetivo de juntar pessoas. Parece que muitos líderes estão mais preocupados em ter pessoas, um grande número de pessoas no seu templo, do que ter santos e salvos na presença de Deus. A busca incessante pelo materialismo, a busca pelas ofertas na igreja e o relativismo das Sagradas Escrituras tem trazido um prejuízo muito grande para o meio do povo de Deus, relativizando também aquilo que é pecado. Onde, na verdade, a luta na pregação do Evangelho é buscar que o entendimento das pessoas seja: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Para participar de um segmento religioso é fácil, mas para participar do reino de Deus, não que seja difícil, mas é preciso arrependimento, conversão, porque Jesus Cristo perdoará e purificará todo o pecado. Existem nas Sagradas Escrituras alguns textos que falam dessas práticas sexuais como algo negativo. Os textos são Gênesis 19, do 1 ao 13, Levítico no capítulo 18 e também um versículo no capítulo 20, Romanos no capítulo 1, Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 e Timóteo em 1 Timóteo capítulo 1. Vamos analisar em resumo esses textos para ver o que a Bíblia fala sobre esse tipo de pecado. Se você está gostando do vídeo, então deixa o seu like, contribui com este vídeo deixando o seu like, que é muito importante para a promoção deste trabalho. No capítulo 19 do livro do Gênesis, há a passagem em que Deus envia 2 anjos para salvar a família de Ló da iminente destruição de Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas. Eram pessoas que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E dentre os seus variados pecados de não temerem a Deus, eles também desejaram conhecer, que é uma linguagem bíblica para relações sexuais. Descobrir a nudez é outra linguagem bíblica para as relações sexuais. Conhecer os estrangeiros que estavam naquela terra. Quem eram eles? Os anjos, que estavam em aparência humana. E houve ali um episódio em que os anjos resistiram e foi salva a família e Deus trouxe destruição. No Novo Testamento, na Epístola de Judas, bem pertinho do Apocalipse, Judas, meu irmão do Senhor, confirma esse pecado. Bem no versículo de número 7, ele diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ido após outra carne é outra referência a relações sexuais antinatural, contra a natureza. Então esse é um dos primeiros textos que nós vemos nas Sagradas Escrituras que faz referência a esse tipo de pecado. Quando chegamos em Romanos capítulo 1, a Bíblia mostra que Deus se revela à humanidade
E mesmo o homem conhecendo Deus, não considerou esse conhecimento. Antes, ao invés de buscarem a Deus, eles buscaram a sua própria vontade. E em seguida, o texto de Romanos 1 cita logo o pecado da homossexualidade, de mudar o uso natural das coisas, mostrando a gravidade deste erro, visto que Deus criou macho e fêmea para que eles multiplicassem e enchessem a terra. A Bíblia usa a linguagem Deus os abandonou, não de forma arbitrária, eles desprezaram a Deus. No versículo 28 diz, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E esse mesmo capítulo mostra mais características sobre essas pessoas, dizendo que eles são cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores e muitos outros adjetivos negativos para essas pessoas. Paulo pega pesado em 2 Timóteo capítulo 3, mostrando que dentro da igreja existem pessoas semelhantes, porque são amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, aborrecedores de pais e mães, e ele cita aquilo que é citado também no capítulo 1, mostrando essa apostasia moral dos últimos dias. Um texto bem polêmico é o texto de Levítico capítulo 18, pois a linguagem é não descobrirás a nudez. Deus mostra parâmetros para a sexualidade, dizendo para o filho não descobrir a sexualidade da mãe, porque a nudez da mãe só pode ser vista ou usufruída pelo pai, e não pelo filho. Ele mostra que tudo isso é erro e é pecado. E muitos entendem que foi esse o pecado que foi cometido pelo filho de Noé, Cã, que descobrindo a nudez do seu pai, provavelmente havia algum tipo ali de lascívia naquela situação. E por causa disso, inspirado por Deus, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, dizendo que eles seriam escravos, servos, e não tão prósperos materialmente como os seus irmãos Sem e Jafé. Tanto é que Abraão é da descendência de Sem, ou seja, ele é semita. E Deus prometeu a terra de Cã para Abraão, ou seja, a terra de Canaã, cumprindo a palavra de que os cananeus seriam servos dos semitas e também dos filhos de Jafé. Isso significa que os pecados sexuais atingem ao Senhor, atingem a sua lei e são passivos de punição pelo Senhor Deus. Porém, neste vídeo nós estamos mostrando também que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, no sentido de que Deus dá oportunidade a todo homem que praticou toda perversidade para que ele mude de pensamento, converta os seus pensamentos e se entregue ao Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo vai mais direto ao assunto quando ele cita efeminados e sodomitas. Veja a palavra sodomita, fazendo referência à cidade de Sodoma, confirmando mais uma vez também de que pecado Deus estava falando quando trouxe o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Existem duas palavras do grego que é, a primeira palavra, a palavra malakos, que é traduzido como efeminado, que significa simplesmente aquele que é suave ao toque, fazendo referência a alguém que é passivo nessa questão da homossexualidade. A outra palavra é a palavra arsenokoitai, que é a junção de arsen, homem, mais coite, cama, que é traduzido basicamente como homem de cama, fazendo referência provavelmente a Levítico 18 ou Romanos 1, homens em homens. Do contrário ao que Levítico 18 diz, que não descobrirás a nudez de tal pessoa, mostrando as regras da sexualidade. Então Paulo vai direto nesse texto e numa tradução ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo traz essa ênfase para mostrar que Deus pune todos os pecadores, mas também que a graça do Senhor Jesus Cristo nos dá a oportunidade, agora na era da igreja, de nos voltarmos para o Senhor e estarmos com Ele para todo sempre na glória.
Convido você a deixar o seu comentário, o que você está achando dessa exposição bíblica sobre o assunto da homossexualidade. Deixe o seu comentário aí, deixe a sua opinião aí, isso é muito importante para nós. Existe uma outra lista na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo usa a mesma palavra arsenokoitai, ou seja, homem de cama, que é 1 Timóteo capítulo 1, dos versículos 8 e 10, fazendo referência a esse mesmo comportamento. É preciso nós voltarmos à palavra e, com todo o respeito, destreza e argumento bíblico, ensinar para aqueles que quiserem dar ouvidos que a palavra de Deus ela tem a solução para a perdição ou a danação eterna, que é entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Deus se revelou ao homem e simplesmente a nossa vida vai de mal a pior nessa existência quando nós desprezamos o conhecimento de Deus. Quem é o Deus Todo-Poderoso? É quase que impossível explicar. Porém, ele se fez conhecido nas Sagradas Escrituras. Ele é a salvação dos homens. E essa salvação dos homens trouxe o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados. Ele levou cativo sobre ele o que nos deixava cativos e voltará para buscar o seu povo, aquele povo que ele deixou praticante de boas obras. Então, se você me assiste nesse momento, o meu desejo é que Deus continue usando você, continue abençoando a sua vida. Se você é um líder cristão, que haja na sua alma e no seu espírito ousadia para que com todo amor, eloquência e manejando bem a palavra da verdade e com amor pelo povo e combatendo o pecado, você possa ensinar e pregar as verdades das Sagradas Escrituras. Porque em Apocalipse, no capítulo 22, no último texto, nos versículos 18 e 19, diz que aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, e se acrescentar alguma coisa a este livro, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, todos os transgressores da palavra que relativizam os nossos erros, os erros dos homens, receberão também a sua punição na vinda do nosso Senhor e Libertador, que é o seu nome riscado do livro de Deus, e a impossibilidade de entrar na cidade santa. Mas a todos quantos receberem o nome de Jesus, serão chamados filhos de Deus. Por isso que Jesus fez o convite no Evangelho de Mateus: vinde a mim, vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo do mundo é um jugo pesado que leva à perdição, mas o jugo de Jesus é um jugo suave que nos leva à salvação eterna. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seja inscrito no canal Bíblia de Fato e até o próximo vídeo em nome de Jesus.